Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 13 de dezembro, a igreja comemora Santa Luzia. Vamos conhecer a história dessa grande santa da Igreja Católica? Muito bem, Santa Luzia nasceu no ano de 280. Ela era uma moça muito bonita. Nasceu numa família muito rica, de posses e cristã. Eles eram cristãos, mas escondidos, porque naquela época era a época da perseguição do Império Romano ao cristianismo. E no período do imperador Diocleciano, a perseguição se acentuou ainda mais. Então eles precisavam ficar muito quietinhos para que não fossem pegos e descobertos que eram cristãos. Quando Luzia tinha 5 anos de idade, apenas 5 anos, seu pai faleceu. A sua mãe, que tinha uma grande fortuna, deu uma educação bastante cristã para ela. Catequizou Luzia e ela, desde a mais tenra idade, sentiu uma necessidade muito grande de se dedicar inteiramente a Deus. Ela queria fazer votos de virgindade perpétua a Nosso Senhor Jesus Cristo e ela o fez em segredo. Mas a sua mãe quis que ela tivesse uma vida diferente e prometeu ela em casamento para um jovem rapaz, um bom rapaz, de uma família muito tradicional da cidade. E por falar nisso, a cidade era Siracusa, na Itália. Uma cidade que se tornou muito famosa justamente por ser a cidade onde nasceu Santa Luzia. Luzia não ficou nada contente em saber que estava prometida em casamento e ela pediu um tempo de discernimento para sua mãe. A sua mãe aceitou, mas logo em seguida ficou doente e ela era acometida de hemorragias terríveis. E ela foi em vários médicos e não conseguiu ser curada. Aí, Santa Luzia, que também estava bastante preocupada com a saúde da mãe e também com o seu casamento, fez uma proposta para sua mãe. Falou para ela: vamos fazer uma peregrinação até o túmulo de Santa Águeda e se lá a senhora alcançar a cura, vai ser um sinal de Deus de que não é para eu me casar. A mãe dela topou e as duas foram para lá. No dia que elas chegaram até o santuário, era a festa de Santa Águeda, e o evangelho do dia foi justamente o evangelho da hemorroísa, daquela mulher que há 12 anos buscava cura para uma hemorragia e tocou a orla do manto de Jesus e foi curada. E assim, Luzia teve a certeza de que aquele dia sua mãe ia ser curada. E aí esperou todo mundo sair da igreja para elas sozinhas e também sem ter ninguém por perto, pudessem tocar o túmulo de Santa Águeda, porque Santa Luzia tinha convicção e tinha falado isso para sua mãe, de que se a mãe tocasse o túmulo de Santa Águeda, ela seria curada, da mesma forma como aquela mulher que tocou a orla do manto de Jesus. Enquanto as duas estavam na igreja esperando as pessoas saírem para que elas pudessem ter acesso até o túmulo de Santa Águeda, Luzia acabou adormecendo. E ela teve um sonho em êxtase. E nesse sonho, Santa Águeda apareceu para ela e falou para ela: Luzia, minha irmã, por que você pede a mim algo que você mesmo pode pedir diretamente a Deus e conseguir a graça para sua mãe? E de repente, no sobressalto, Luzia acordou e falou para sua mãe: mãe, Santa Águeda já te curou. No mesmo instante, a mãe de Luzia sentiu as forças retornarem e percebeu que ela estava curada. E aí falou para Luzia que aceitava a proposta dela de não se casar e de se guardar virgem eternamente. Mas quando elas chegaram de volta até a sua cidade, até a sua casa, o jovem pretendente começou a fazer pressão porque gostaria de marcar a data do casamento. Mas as duas estavam se esquivando justamente para que não viesse à tona o fato delas serem cristãs. Mas o jovem achou estranho, porque da mesma forma como Luzia havia feito a proposição de ser virgem para sempre, de fazer os votos de virgindade, de castidade, ela também disse para a mãe que doaria
o seu dote de casamento para os pobres. E assim o jovem pretendente viu que elas estavam doando toda a riqueza, todo o dinheiro que ele queria para si. E aí o jovem, o noivo, foi até o governador, ele que era de uma família influente, e denunciou Santa Luzia para o governador. Santa Luzia foi presa e no seu julgamento ela foi dada a chance dela apostatar a fé, dela renegar Nosso Senhor Jesus Cristo e fazer oferendas e sacrifícios aos deuses, coisa que ela negou veementemente. Assim ela foi condenada à pena de morte. Mas, inclusive, num pensamento muito cruel por parte do governador, ele, como Luzia tinha feito votos de castidade, de virgindade perpétua, ordenou que ela fosse levada até um prostíbulo, onde ela seria violentada. Aí acontece outro milagre na vida de Santa Luzia. Os guardas não conseguiam tirar ela do lugar. Era como se os pés dela fossem de chumbo e enfiados dentro da terra. Eles puxavam Luzia, mas ela não saía do lugar. Mais de 10 homens puxaram Luzia, tentaram mexer ela do lugar, não conseguiram. Amarraram os braços de Luzia em 2 juntas de bois e puxaram com essas juntas de boi e também Luzia não saía do lugar. O governador ficou furioso e pediu para que ateassem fogo nela, então, para que a matassem naquele mesmo lugar. Colocaram fogo em Santa Luzia e as chamas não a queimaram, nem vermelha ficou a sua pele. Jogaram óleo fervente em Santa Luzia e também não foi afetada. E assim, nesse momento, resolveram ainda fazer alguma coisa mais cruel e arrancaram os olhos de Santa Luzia, porque eram lindos, maravilhosos. E no mesmo momento, apareceram 2 olhos mais bonitos, ainda no lugar daqueles que haviam sido arrancados. Não havendo uma outra forma deles cumprirem a ordem da pena capital, os guardas decapitaram Santa Luzia. E ela foi enterrada e posteriormente por pessoas piedosas que também eram cristãos. E a sua fama de santidade já se espalhou por toda a Itália e por toda a Europa. Depois da perseguição do imperador Diocleciano, quando terminou com o Edito de Milão e a religião católica tornou-se livre, né? Podia ser cultuada livremente a doutrina cristã, as pessoas começaram a procurar pelo corpo de Santa Luzia. O acharam e o transladaram para Veneza. E depois de algumas brigas de posse desse corpo, ele acabou ficando lá onde está até hoje, no Santuário de Santa Luzia. Também existe um santuário muito visitado na cidade de Siracusa, na Itália, onde também tem uma igreja, um santuário muito grande em homenagem a essa santa. Devido a esse fato que aconteceu, dos olhos dela serem arrancados e na mesma hora aparecerem 2 olhos novos no lugar, Santa Luzia ela é tida como a padroeira de quem tem males de visão e principalmente dos oftalmologistas. Assim nós temos mais uma história de uma grande santa, dos primórdios do nosso cristianismo, que realmente, apesar da sua pouca idade, ela que morreu no ano 304, portanto com 24 anos apenas, nós vemos nessa jovem uma firmeza de fé, uma tamanha firmeza na doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e no seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos inspira a termos um pouco mais também de fé na nossa vida hoje. Que você possa se inspirar tanto na visão maravilhosa de Santa Luzia a respeito da fé de Deus, mas também na firmeza, pela pureza, pela perseverança de não renegar nunca a sua fé. Santa Luzia possa rogar sempre por nós. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou dessa história de hoje, dê o seu joinha,
Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.